convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com grande solenidade, a igreja encerra o tempo pascal. Hoje, solenidade de Pentecostes, uma festa de origem judaica que tem relação com os 50 dias que se seguiram àquele grande acontecimento, a saída do povo hebreu do Egito, rumo à terra prometida. Depois de caminharem longamente de uma grande cidade do Egito até os pés do Monte Sinai, o povo faz uma parada. Moisés sobe ao monte e lá tem uma experiência com o Senhor. Deus lhe concede, gravados em pedras, os 10 mandamentos da lei. Doravante, o povo haveria de cumprir esses mandamentos. Qual expressão do cumprimento de um pacto que Deus fez com o povo. Vós sereis o meu povo, eu serei o seu Deus, o vosso Deus. Da parte de Deus, sempre fidelidade. Da parte de Israel, a fidelidade se revela na fidelidade aos mandamentos. Cumprindo os mandamentos, Israel está sendo fiel ao pacto, à aliança que foi celebrada entre Deus e o povo. Israel, nessa festa, comemora esse grande acontecimento. É, por assim dizer, o grande fruto da libertação. O Deus que liberta, agora é o Deus que faz um pacto novo, que faz um compromisso, que assume um compromisso solene de ser o Deus desse povo. As cláusulas da aliança estão gravadas em pedras. Vimos no dia da Páscoa que a solenidade da Páscoa, a origem da festa pascal, ela remonta muito antes do judaísmo. É uma festa originariamente agrícola. A passagem do tempo do inverno, da estação do inverno, que não permite que nenhum agricultor vá ao campo semear, porque se trata de uma situação adversa. A mudança da estação do inverno para a primavera levava os agricultores a realizar uma festa em honra dos deuses
era uma festa pagã. O judaísmo é que deu uma conotação monoteísta. Os pagãos agradecem aos deuses, porque agora a terra está favorável para a semeadura e daqui a alguns meses a colheita. Nós, que acreditamos somente no único Deus, celebramos esta festa de Páscoa, a passagem da estação adversa para uma estação favorável. E o sentido, portanto, era bendição, rendimento de ação de graças ao Deus da vida, ao Deus da natureza, ao Deus que é o Criador do céu e da terra, ao Deus que protege, que ampara, que ama o seu povo. Quando Israel saiu do Egito, a festa da Páscoa adquire um outro significado. Já vimos isto. Pois bem, voltemos um pouco ao pré-judaísmo. Após a semeadura, a maioria das plantas, a maioria dos vegetais de pouca duração, entenda-se, 3 meses. Pensemos no feijão, pensemos no arroz, pensemos no inhame, na macaxeira, no milho. São culturas que entre a semeadura e a colheita, elas demoram pouco tempo. Não são plantas que, para apresentarem frutos, elas precisam de 3, 4, 5 anos, como o coco, como a jaca, como a jabuticaba e tantas outras. As culturas de subsistência, essas que produzem o alimento básico para a sobrevivência do homem. Plantando, e as situações do clima, da terra, da natureza, enfim, sendo boas, 3 meses depois já se chega à colheita. Mas algumas plantas são mais rápidas que outras, e cerca de 50 dias após a semeadura, algumas plantas já começam a apresentar os primeiros frutos. 50 dias. Então o agricultor vai ao campo, colhe aquelas primeiras, chamadas de primícias, as primeiras sementes, os primeiros frutos maduros. E quando isso acontece, ele faz uma festa para Deus. Obrigado, Senhor, pelas primícias. Obrigado, Senhor, porque já colhemos os primeiros frutos. Essa é a origem de Pentecostes, a festa dos 50 dias. Se tudo corre bem, 50 dias após a semeadura, já se colhe alguma coisa. Esse é o sentido pré-judaico. O sentido judaico, 50 dias depois da saída do povo do cativeiro do Egito. E o sentido cristão, 50 dias depois da Páscoa, a ressurreição de Cristo, no cumprimento da promessa de Jesus, o dom do Espírito Santo. Quando Jesus promete o envio do Espírito Santo, no capítulo 16 do Evangelho segundo João, de 7 a 11, nós temos a seguinte promessa: atentos, porque estamos no discurso de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo. E não por acaso, Jesus deixou para falar da personalidade do Espírito, portanto, da divindade do Espírito. Jesus deixou para dizer-nos que em Deus não havia apenas a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, mas uma terceira pessoa, conhecida no Antigo Testamento, mas não com personalidade. Os judeus, os hebreus, sabiam da existência do Espírito. A Bíblia começa com o Espírito Santo. A Bíblia começa assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia conhece no Antigo Testamento o Espírito de Deus como aquele que renova a face da terra, como cantamos ainda há pouco no belíssimo Salmo 103, lá no versículo 30: enviais o vosso Espírito e renasce, e da terra toda a face renovais. Muitos livros falam do Espírito Santo. Os profetas aludem a essa realidade. Deus promete
soprar o seu espírito. Na visão do profeta, os ossos ressequidos, sem vida, adquirem vida. Na profecia do Messias, sobre o Messias repousaria o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, de temor de Deus, de fortaleza, de discernimento, de piedade, de temor do Senhor, o Espírito dos 7 nomes, em Isaías capítulo 11, de 1 a 4. Mas não é claro no Antigo Testamento que esse Espírito seja diferente da pessoa do Pai. O Antigo Testamento entende Deus apenas como um ser unipessoal. É Jesus quem vai dizer: eu e o Pai somos um. É Jesus quem vai nos revelar primeiro a sua divindade. Ele procede do Pai, ele é Deus como Pai. E na véspera da sua morte, a grande surpresa. João 16, de 7 a 11. Importa a vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Ele convencerá o mundo acerca do pecado, acerca da justiça e acerca do juízo. Acerca do pecado, que consiste em o mundo não crer em mim. Acerca da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. E acerca do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Jesus precisa se ausentar. Jesus precisa deixar de ser percebido pelos nossos sentidos, para permanecer conosco de outra forma, na força do seu Espírito. Assim, o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho, mas ele é também doador. Dom é o presente, doador é aquele que dá o presente. Em que sentido o Espírito Santo é dom? A sequência que foi omitida na lista de hoje, por causa do horário avançado, diz de forma poética: ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o medo, guiai o escuro, o frio aquecei, dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Desses 7 dons eu já falei quando citei a profecia de Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3. O Espírito Santo concede capacidades que são dele, são presentes, são força, para usarmos a expressão que Jesus utilizou no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos: dentro de poucos dias recebereis uma força e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. Deus é o dom. Jesus, a segunda pessoa do Pai, é o dom do Pai para os homens. E o Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, amor que é expirado. O Filho é gerado, o Espírito é expirado. Qual a diferença? Em Deus existe sim uma diferença. Pai gera, não expira. O ato de expiração é o ato de amar alguém. Por isso se diz, quando o Pai ama o Filho, o Pai expira eternamente o Espírito amando o Filho. O Filho é também aquele que ama o Pai. E o amor do Filho pelo Pai não é um sentimento comum. O sentimento é o amor entre dois seres humanos. Quando se diz Maria ama João, Maria é casada com João, o amor de Maria por João não é uma pessoa, é um sentimento dela. E o amor de João por Maria não é uma pessoa, uma terceira pessoa, é o sentimento dele por ela. E é um sentimento também em cada um. Mas em Deus, o amor de uma pessoa por outra é uma terceira pessoa. Um mistério insondável, um mistério abscôndito,
que Jesus nulo desejou revelar precisamente na véspera de sua morte. Mas o Espírito que é o amor do Pai e do Filho, o Espírito que procede do Pai e do Filho, tem uma missão sobeja com a subida de Jesus ao céu em corpo e alma. Ele sobe para advogar por nós junto ao Pai, para ser até a sua segunda vinda o nosso eterno intercessor. É a primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 2, onde ele diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz que ele vive a interceder por nós, sentado à direita do Pai. Já temos então aqui algumas das missões do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso, palavra de Jesus, João 16, de 7 a 11, nosso advogado, nosso intercessor, nosso socorro, nosso auxílio, nossa consolação. A presença de Deus em nós não é possível senão o Espírito Santo. Na verdade, tão importante para nós é o Espírito Santo, que São Paulo, no início da segunda leitura de hoje, diz: se alguém diz Jesus é o Senhor, isso só é possível no Espírito Santo, ou pela negativa. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão o Espírito Santo. É o Espírito que opera em nós a obra do Pai consumada no Filho. Se Jesus na cruz operou a salvação por nós, a salvação objetiva, portanto, perdoou-nos sem que nos arrependêssemos, salvou-nos sem que nós o aceitássemos. Essa é a salvação objetiva. Nada, portanto, da parte de Deus precisa ainda ser feito. Ele já consumou a obra, ele já realizou a obra uma vez por todas na cruz. Porém, essa obra, para que ela produza fruto em nós, precisa ser atuada em nós. E é aí que entra o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, aquilo que aconteceu na cruz se torna inócuo na nossa vida. Por isso a docilidade ao Espírito, a abertura ao Espírito é imprescindível. Nesse sentido, nós compreendemos aquela frase misteriosa de Jesus: todo pecado será perdoado, até a blasfêmia contra o Filho. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesta vida, nem na outra. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O único que não tem remissão, o único que é imperdoável, o único que é irremissível. Ora, se é o Espírito Santo que opera em nós a obra da redenção, querida pelo Pai e consumada pelo Filho na sua morte, ressurreição e ascensão, se eu não aceito o Espírito Santo que opera, o Espírito Santo que é o dedo de Deus, segundo as palavras de Jesus, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus já chegou até vós. Resistir ao Espírito Santo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se eu me recuso a permitir que o Espírito me transforme, me converta, me renove, me purifique, o Espírito vai respeitar, ele não vai me forçar. Se o Espírito é o concretizador, é o efetivador da obra do Pai e do Filho, se eu resisto ao Espírito, resisto também ao Filho, que enviou o Espírito e que realizou a obra da redenção na cruz. Só que essa obra na minha vida, porque eu rejeito o Espírito, não vai se realizar. E rejeitando o Espírito, eu rejeito o Filho. E rejeitando o Filho, eu rejeito aquele que foi o que enviou o Filho, aquele em nome de quem o Filho veio, em nome de quem ele falou, o Pai. Por isso, o Espírito Santo é a palavra-chave para categorias como salvação, como redenção, como conversão, como mudança, como consolação, aquele que nos capacita com os seus dons, aquele que nos presenteia com os seus dons, e são tantos os dons. Mas voltemos antes a João capítulo 16, versículos de 7 a 11, porque nós temos, já falamos, paráclito, é advogado,
é o intercessor, é aquele que defende a nossa causa, é aquele que assume a nossa causa. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 28, ele nos diz uma coisa fantástica. A frase é a seguinte: nós não sabemos orar nem pedir como convém, mas o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Ele opera em nós com gemidos inexprimíveis, gemidos inefáveis, porque o Espírito conhece as profundidades de Deus. Mas que bênção! Ele vem em socorro de nossa fraqueza. Só se pode orar no Espírito, porque Ele é o principal protagonista da oração. Quem diz que orar é a minha iniciativa de falar com Deus é possível, mas ainda não é oração. Porque oração tem como protagonista o Espírito Santo. Não sabemos orar nem pedir como convém. Quando rezamos errado, quando não temos vontade de rezar, quando a nossa oração está péssima, quando não sai nada que preste na oração, mas é o desconfiômetro do Espírito Santo que acabou de acender, dizendo: você começou errado, você não pediu o verdadeiro auxílio. Para orar é preciso orar com o Espírito. Repito, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos orar nem pedir como convém. Agora tratemos de uma outra missão do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Ele é um convencedor. Repito o texto: quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito de 3 coisas, vamos lembrar: pecado, justiça e juízo. Convencer, um verbo muito próprio do Espírito Santo. Deus nunca utiliza o verbo vencer para si. Nunca. Sabe por quê? Porque o verbo vencer denota força do vitorioso e fraqueza e impotência do derrotado. O que quer dizer? Deus constrangeu-me, obrigou-me a aceitá-lo, obrigou-me a me converter. O que seria blasfêmia? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, portanto livres. Se Deus é livre, Ele nos criou livres. Isso quer dizer que nunca Ele vai nos forçar a fazer o bem, nem nunca vai nos impedir de fazer o mal. Ora, aquele que não nos vence nunca quer convencer-nos. Qual a diferença entre vencer e convencer? A Copa do Mundo vai começar na próxima quinta-feira. Se o Brasil vencer os adversários com o futebol michuruca, todo mundo vai dizer: venceu, mas não convenceu. Venceu porque foi melhor ou menos ruim do que o adversário. Foi na marra. O adversário venceu o outro, mas não convenceu. Isto é, não conseguiu tirar da minha cabeça um raciocínio, um time de pé de pau, apesar de ter vencido. Convencer é diferente. Convencer é vencer o outro com a ajuda do outro. Imaginemos, fulano tem um raciocínio, tem um pensamento, fulano tem convicções bem claras, ele acha que é o tal, e chega alguém, se não uma única vez, mas várias vezes, e começa a estabelecer com ele uma amizade, e vai dialogando, e vai apresentando argumentos brilhantes, e aqueles argumentos dele começam a cair por terra. Puxa, eu pensava assim, não é que você tem razão? Puxa, você me convenceu. Isto é, as resistências que eu tinha, eu as joguei por terra. Isso é convencer. É aquilo que o profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, diz de uma forma poética, quase sexual: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Em matéria sexual, ou é sedução ou é estupro. Sedução: você me convenceu, você é o gato, você é o tal, você é o gostosão, você é isso, você é aquilo outro, e eu não resisto ao seu charme, à sua beleza, e aí você entra na minha intimidade, e eu vou deixando, quando menos espera, está consumado o ato sexual. Isso
Isso é sedução. Sedução supõe o sedutor e alguém que está sendo convencida a fazer o que o sedutor quer. Está claro? Jeremias 20, versículo 7: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Caríssimos, a conversão, quem realiza no nosso coração não é o bispo, não é o papa, não é o padre, não é nenhuma criatura humana, é o Espírito Santo, que se utiliza, evidentemente, dos instrumentos humanos. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou sendo utilizado pelo Espírito Santo de Deus para anunciar a palavra. O convencimento, que pode acontecer agora, ou pode acontecer depois, será fruto do Espírito Santo se as palavras que estão chegando aos vossos ouvidos não caírem por terra. O Espírito Santo vai convencer ninguém que, ouvindo essas palavras, está dizendo constantemente bobagem, pura besteira. Acaba logo aquele livro. Eu quero logo terminar a lição. Para assistir o Fantástico. Para aí, para tomar uma pizza. Mas que coisa, mais que está, mais que lega-lega, etc. Aí não há mais Espírito Santo que dê jeito, meu amigo. Lógico também que o Espírito Santo, para que produza no ouvinte uma obra eficaz, é preciso que o anunciador faça também a sua parte. Se prepare e peça ao Espírito Santo para iluminar a sua inteligência, purificar as suas intenções, santificar as suas palavras, para que saiam palavras ungidas, de sorte que haja uma ressonância poderosa no coração dos ouvintes. Pois bem, voltemos ao verbo convencer. Deus nunca vai vencer o Senhor. Se o Senhor disser, eu não quero Deus na minha vida, e você já venceu, já triunfou. E aqui a gente deve se lembrar de uma frase de Jesus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Jesus aqui não se refere aos bens materiais. Ganhar o mundo inteiro é vencer com sua inteligência a docilidade do Espírito. É vencer dizendo, Deus eu não quero, eu não preciso dele. Ele me chama, eu não atendo. Ele me aconselha, eu recuso esse conselho. Ele me aponta o caminho, eu me recuso a trilhar por esse caminho. Isso é ganhar o mundo inteiro. Pois bem, hoje celebramos o doce ócio da alma. Hoje nós celebramos a doçura, a candura de Deus. Deus insuflando o seu Espírito sobre toda a face da terra. O Espírito, esse doce hálito. O Espírito, este raio de luz. O Pai dos pobres, consolo que acalma, hóspede da alma, alívio doce, descanso no labor, remanso na aflição, aragem no calor, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Vem nos convencer sobre três coisas: sobre o pecado, que consiste em não crer em Jesus. Aqui temos a primeira grande lição do Espírito Santo: a incredulidade. Os corações que, por N motivos, pensemos no nosso país, sobretudo a ignorância religiosa, o desconhecimento, o preconceito a respeito de Jesus e da igreja, sabe, aquele fechamento, aquela refração, aquela incapacidade de aceitar de bom grado que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, anúncio que chega ordinariamente ao ouvido das pessoas pela pregação da igreja. Sabe, aquela má fé, aquele tolo, aquela rejeição, aquele fechamento. O Espírito vai convencendo a pessoa acerca do pecado. O pecado existe. Não se trata de categorias psicológicas ou psiquiátricas ou psicanalíticas, como culpa, como remorso, como medo, como receio. Mas pecado, o pecado que matou o nosso Senhor, o pecado que nos priva da graça de Deus, o pecado que é a obra-prima de Satanás, o pecado que nos precipita no fogo do inferno, pode nos precipitar no fogo do inferno. É o primeiro convencimento do Espírito. Eu não sabia o que era pecado, eu não tinha a noção da gravidade dessa categoria. Desobedecer a Deus, ofendendo a Jesus, sendo duro, indócil, refratário ao Espírito Santo. Segunda obra do convencimento do Espírito Santo: ele convencerá o mundo a respeito da justiça, porque vós já não me vereis e eu vou para o Pai.
Jesus precisa consumar a sua obra, sobe ao Pai e se ausenta dos nossos sentidos. Para quê? Para nos desprezar? Não. Se ele não se ausentasse dos nossos sentidos, jamais acreditaríamos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Se Jesus permanecesse conosco o tempo todo, jamais acreditaríamos nele. O máximo que nós teríamos com relação a ele é o que nós temos pelas pessoas que nós vemos. Sejam elas ao vivo, sejam elas pela TV, na internet, etc. Não passaria Jesus de mais uma pessoa em nosso meio. Porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ora, sem a fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Então é de justiça que Jesus volte para o Pai, se ausente dos nossos sentidos e permaneça conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, na força do Espírito Santo. E o terceiro convencimento: convencerá o mundo a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo está julgado e condenado. Há muitas pessoas que têm uma noção errada da ação de Satanás, porque a obra de Satanás, para elas, é algo normal, é algo natural. O demônio conseguiu espalhar no mundo, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. Pois bem, o mundo não condena o demônio, o mundo o absolve. Vide as obras de Satanás, que são aplaudidas, que são aprovadas, que são legitimadas, que são exaltadas, que são difundidas, toda sorte de pecados. Mas quando o Espírito Santo toca uma pessoa e a transforma, ela diz: o príncipe deste mundo está julgado, na minha vida, está condenado. Eu condeno tal conduta, eu condeno tal postura, eu condeno tal pensamento, eu condeno tal filosofia ou tal ideologia, porque isso é contrário ao Evangelho. Convencerá o mundo a respeito da justiça, a respeito do juízo, a respeito do pecado. Essa é a obra do Espírito Santo. Há um outro texto que me toca particularmente, em João capítulo 16, versículo 13. Reparem o que nosso Senhor diz no mesmo capítulo de despedida do quarto Evangelho: quando vier o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Não falará por si, dirá o que ouvir e anunciará as coisas que virão. Não falará por si. O Espírito age em nós, dizendo o que ele recebeu do Pai e do Filho. O Espírito é a verdade, diz o apóstolo Paulo. Jesus disse a samaritana uma frase parecida: o Pai anda à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Outra forma de dizer: o Espírito da verdade, o Espírito que é a verdade, o Espírito da verdade, que é o Espírito de Jesus. Jesus é a verdade, o Pai é a verdade, o Espírito é a verdade. Amados, chegamos ao final desta homilia. Eu quisera recordar 7 frases que se encontram em 2 capítulos do Apocalipse. Apocalipse que nós, da Paróquia Santos Felipe, estamos estudando há quase 2 anos, ou mais, não é, Wellington? Quase 2 anos estudando todos os sábados o Apocalipse. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós temos 7 cartas que são escritas aos 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse. No final de cada carta, sabem o que é que Jesus diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé estão em Antioquia com a comunidade. No contexto de uma liturgia, o Espírito Santo diz: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu reservei para eles. Eles impuseram as mãos e eles foram enviados para anunciar a palavra de Deus. Junte agora Atos 13 com Apocalipse 2 e Apocalipse 3, as 7 cartas, o corolário, o finalzinho das 7 cartas
e temos algo extremamente importante para a nossa vida. O Espírito fala, o Espírito da verdade, o Espírito que leva-nos a toda a verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, constantemente Deus está nos falando pelo seu Espírito. Deve ter tido uma intuição disso o Senhor ou a Senhora, quando num determinado momento, talvez de aflição, de perplexidade, de insegurança, de interrogação, escutou, mas não se sabe como, aquela voz a dizer: não vá, ou faça, ou diga, ou evite, ou entre por aqui, ou vá por ali, ou aguarde, ou então se cale, ou então saia de perto, para evitar uma desgraça, uma discussão, para evitar, quem sabe, só no céu nós saberemos, um assalto, um sequestro, uma tragédia. Mas quem está por detrás dessa voz que não compreendi bem, essa intuição, não foi intuição minha, o dedo de Deus, o Espírito que fala nas igrejas, Espírito que fala imediatamente, mas também pelos lábios das pessoas. Nunca excluais nenhuma possibilidade, nenhuma mediação, nenhum acontecimento, nenhum fato, nenhum instante, nenhum momento, nenhum contexto no qual Deus Todo-Poderoso, pelo seu Espírito, se dispõe a nos falar, a nos consolar, a nos aquecer, a nos iluminar. Na primeira leitura de hoje, nós temos o Espírito sendo derramado profusamente sobre a igreja amedrontada, fechada, com medo dos judeus. No cenáculo, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. O primeiro fenômeno do Espírito Santo na igreja, após a ressurreição de Jesus, que marca o início da missão da igreja, o fenômeno da glossolalia, o fenômeno de falar em muitas línguas. Cada um dos ouvintes escuta o que os apóstolos dizem na sua própria língua. Se na primeira leitura nós temos o fenômeno da unidade, a igreja dispersa que agora está unida num só Espírito. Na segunda leitura de hoje nós temos a outra obra do Espírito Santo, a diversidade nessa unidade. Diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Diversidade de ministérios, mas é o mesmo, o único Senhor. Diversas atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Esse Espírito que manifesta-se com muitos carismas e muitos dons, é para nós o único corpo da igreja, a alma. O princípio vital que nos anima, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos santifica, que nos orienta, que nos consola, que nos conforta e que nos leva a dizer em Cristo, para a glória do Pai: não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. É o Espírito quem me garante. Espírito que veio do Pai e veio do Filho. Espírito que é a obra-prima do Pai e do Filho, consumada a obra de Jesus na cruz e na ressurreição. Louvemos, adoremos e glorifiquemos a Trindade toda. Glórias sejam dadas ao Pai, que é Deus, ao Filho, que é Deus, ao Espírito Santo, que é Deus. Seja o Espírito Santo hoje e sempre na nossa vida o nosso socorro, a nossa felicidade, o dom de Deus, a abundância das dádivas, dos carismas, dos ministérios, que não cessam de ser derramados, acalentados, fortalecidos, dinamizados para a glória do Pai e do Filho e também do Espírito Santo, que é Deus com os outros dois, Trindade una, santa e indivisa, para a qual caminhamos pressurosos, com o auxílio do Espírito, com os merecimentos do Filho, para um dia reinarmos com o Pai para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.